Olá pessoal, aqui é o professor André. Eu estou gravando para vocês uma rápida videoaula utilizando uma das apresentações de PowerPoint que seriam vistas em sala de aula, mas que nós não tivemos tempo de fazer ainda por causa desse período de distanciamento social. Essa aula, que continuaria com o tema do crescimento populacional, teria sido a quinta aula. Então, esse material, que já foi colocado no portal, agora está à disposição de vocês também através dessa videoaula, que eu acredito que irá facilitar bastante a vida de todos nós. Então, verifiquem no portal, porque esse material certamente já está lá, e vocês podem também acompanhar por esse vídeo, que vai trazer mais subsídios, pois aquilo que eu teria falado em sala de aula é exatamente aquilo que eu vou falar em cada um desses slides. Pois bem, o crescimento populacional, como nós vimos, ele vem sendo alterado radicalmente nas últimas décadas. Uma série de razões podem ser apontadas para este crescimento acelerado da humanidade, como, por exemplo, os avanços da medicina, mais educação e saneamento básico. Lembrem, como eu havia dito a vocês, que existe um axioma, ou seja, uma frase que sempre funciona para toda e qualquer sociedade, que quanto maior for a educação e a renda média de um casal, menor é a tendência ao número de filhos. Consequentemente, o inverso também é verdadeiro. Quanto menor for a educação de um casal, quanto menor for a sua renda média, maior é a tendência ao número de filhos. Por isso, nós observamos que os casais que, em geral, têm formação superior optam por ter apenas um ou dois filhos, ao passo que as famílias de menor quociente educacional tendem a ter mais filhos. Por isso, nós observamos que, por exemplo, pessoas que vivem em favelas têm casas com 4, 5, 6, às vezes mais crianças, porque existe, de fato, esta relação entre educação e o número de filhos. Então, uma das razões para nós termos um crescimento populacional em determinadas áreas é o baixo volume educacional daquela região. O saneamento básico, por outro lado, também colabora para um menor número de mortes. Menos pessoas morrem porque o lixo urbano e o esgoto ele é afastado de nossas residências e, consequentemente, as doenças também. Notem que tem havido nos últimos anos a redução do número de filhos por mulher e uma queda da mortalidade infantil. Isso tudo somado ao aumento da longevidade humana, que é, claro, uma consequência do saneamento básico e do incremento da educação. O planeta hoje conta com quase 8 bilhões de habitantes, o que é um número extremamente grande. Neste gráfico, como vocês devem se recordar, gráfico que nós estudamos em sala de aula, nós temos o crescimento da população humana desde lá do ano 1 até o ano 2100. Portanto, pega um período de mais de 2000 anos que vai do nosso passado até o nosso futuro. Observem que por mais de 1600 anos a humanidade sempre se manteve abaixo de 1 bilhão de habitantes. O mundo teve por mais de 20 mil anos, porque esse gráfico vai ainda para trás do ano 1, menos de 1 bilhão de habitantes. O fato de nós termos hoje mais de 1 bilhão de habitantes é algo extremamente moderno, extremamente recente. Inclusive, a população diminuía bastante, como aconteceu no século XIII e no século XIV, por causa das doenças. Isso que a gente vê falar hoje, coronavírus, o H1N1, nada disso é novidade. Nós já tivemos várias outras doenças, várias outras transmissões em cadeia de viroses, de vírus, de bactérias que dizimaram populações inteiras. Então, a humanidade sempre manteve esse número razoavelmente baixo. Foi só depois do século XIX que nós começamos a crescer descontroladamente. E o que causou esse crescimento? A Revolução Industrial. A partir do momento em que o ser humano desenvolveu a indústria de larga escala, o consumismo em larga escala, tornou-se mais fácil comprar bens de consumo, comida, produzir casas, tudo isso fez com que a vida do ser humano se modificasse.
Era muito mais difícil conseguir alimento, era muito mais difícil prover o sustento para uma família antes da Revolução Industrial. Agora, com o emprego e a renda universalizadas, as pessoas saíram do campo e foram para a cidade, era mais fácil viver por lá. E, consequentemente, a humanidade foi crescendo. Observem que ali no gráfico tem um pontilhado a partir do ano 2000, que mostra as previsões que nós temos para o futuro. Segundo muitos analistas, até o ano 2100 nós estaremos muito perto dos 10 bilhões de pessoas. Obviamente que esse crescimento populacional ele não é idêntico em todas as partes do mundo. Neste segundo gráfico, que mostra o crescimento da população mundial em bilhões de pessoas, nós temos três traços. Um vermelho, que representa a soma do crescimento global, o verde, que apresenta as nações menos desenvolvidas, e o amarelo, que representa os países mais desenvolvidos, ou seja, aqueles que acumularam mais capital, inclusive o capital educacional e cultural, nos últimos anos. É evidente que esses países mais desenvolvidos crescem muito mais lentamente. Por quê? Por causa daquele axioma, daquela frase que eu disse para vocês antes. Quanto maior a renda média e a educação de uma família, de um local, menor é a tendência ao número de filhos. Porque as pessoas entendem o impacto de se ter muitos filhos, os gastos, as dificuldades. Acontece que essas pessoas mais desenvolvidas em seus índices de desenvolvimento humano planejam melhor o seu futuro, fazem o controle populacional através do uso dos métodos anticoncepcionais e desse planejamento familiar. Assim sendo, os países mais ricos mantêm taxas de crescimento muito menores, ao passo que em verde nós temos as nações, por exemplo, da África Central e da Ásia que não fazem controle populacional. As taxas de crescimento deles, obviamente, são muito maiores. O que isso quer dizer? Que o mundo está crescendo, mas está crescendo de uma maneira desigual. As nações mais pobres crescem muito mais rapidamente do que as nações desenvolvidas. E o acúmulo populacional é dado especialmente por causa dessas nações menos favorecidas. Quando nós estudamos o crescimento populacional, alguns conceitos são muito importantes para nós, e aqui estão esses conceitos. Entender a diferença, então, entre essas taxas é fundamental para a compreensão do fenômeno populacional na geografia. Vejamos, então. A taxa de natalidade é o número de nascidos vivos em um ano a cada 1000 habitantes. Ou seja, de cada 1000 pessoas, ou 500 casais, quantos bebês irão nascer? Essa é a taxa de natalidade, que pode ser 0,5 por 1000, pode ser 1 por 1000, pode ser 2 ou 10 por 1000. A taxa de mortalidade é exatamente o inverso, é o número de óbitos por ano a cada 1000 habitantes. Observem, já um pouco mais abaixo no nosso slide, a taxa de fecundidade, que é o número médio de filhos por mulher em idade fértil, ou seja, dos 15 aos 49 anos. Essa taxa de fecundidade é diretamente proporcional às taxas de educação, como eu tenho repetido a vocês. Países com maior educação, a taxa de fecundidade tende a ser menor. Países com muito menor volume educacional, as taxas de fecundidade tendem a ser muito maiores. A taxa de mortalidade infantil é o número de óbito de crianças com menos de um ano a cada 1000 que nasceram. E essa taxa de mortalidade infantil estará também diretamente relacionado ao IDH de cada país. Se o país tem um bom IDH, essa taxa de mortalidade infantil é baixa, porque há saneamento básico. Se o IDH for baixo, indica que não há qualidade de vida e o número das taxas de mortalidade infantil sempre sobem. Preste atenção agora nas taxas de crescimento. O crescimento vegetativo é a diferença entre as taxas de natalidade e mortalidade, também chamado de crescimento natural. Então, se eu fizer o cálculo, quantos nasceram? 1000 bebês. Quantos faleceram?
60 bebês. O resultado, 940, vai me dar o crescimento vegetativo. Então, por ano, 940, nesse local específico, é a taxa de crescimento vegetativo. Já o crescimento demográfico, ele vai pegar essa taxa do crescimento vegetativo e ainda vai levar em consideração a migração. Quantos vieram de outro local morar nesta cidade ou neste país? E quantos saíram? O resultado final será o meu crescimento demográfico. E já que eu falei tanto da qualidade de vida, do IDH, é importante que nós saibamos o que isso significa. O IDH, ou Índice de Desenvolvimento Humano, é uma medição baseada no Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, e ele basicamente considera 3 índices de um país ou de uma sociedade: a educação, a longevidade e a renda. Quanto maior forem esses 3 índices, maior vai ser o IDH, ou a qualidade de vida daquele local. O IDH ele varia sempre de 0 a 1. Por isso, muitas vezes a gente vai ver 0,8. Meu Deus, mas quer dizer que isso é baixo? Não necessariamente. Porque se o índice só vai até 1, 0,8 é uma nota razoavelmente alta, ou seja, é um IDH bom. Então, vocês têm aí os 4 grupos nos quais o IDH se divide. Países que têm acima de 0,8 na sua qualidade de vida são países de muito alto desenvolvimento humano. Países um pouco abaixo, até 0,799, têm alto desenvolvimento humano. E países de médio desenvolvimento humano só vão até 0,71, enquanto países de baixíssimo desenvolvimento humano dificilmente passam de 0,5. Vejam este ranking de desenvolvimento humano, por exemplo. Países que têm um desenvolvimento humano muito alto, em geral, são justamente aqueles que mais se desenvolveram nos últimos anos, são os países ricos. No topo, há muitas décadas, nós temos o mesmo grupo de países, os países escandinavos, que vão ter como exemplo a Noruega, a Suécia, a Dinamarca, junto a eles alguns países da União Europeia, especialmente a Suíça, a Irlanda e a Alemanha. A grande surpresa são alguns países asiáticos, como Hong Kong, que é uma pequena ilha que fica ao lado da China, que a China considera parte de seu território, mas que durante muito tempo foi parte do Império Britânico. Países como o Brasil são considerados de médio a alto, e existem outros na mesma condição do Brasil, como é o caso do México, da Colômbia, da Armênia, da Macedônia. Não são países em muito alto desenvolvimento humano, mas também não são países de baixo desenvolvimento humano. A qualidade de vida é razoável e vem aumentando. Já países de baixo desenvolvimento humano também se localizam em regiões muito próximas ou muito facilmente identificáveis, como a África subsaariana ou a América Latina. Vejam exemplos aqui: o Burundi, o Sudão, o Chad, a República Centro-Africana e o Níger. São todos países, então, da África subsaariana, ou seja, a parte menos favorecida do mundo. Observe, então, o mapa mundial do IDH por regiões. Quanto mais escura for a pintura, maior é o desenvolvimento humano. Então, dá para notar claramente que aqui no Cone Sul tem alguns países que têm um desenvolvimento razoavelmente melhor do que o nosso Brasil, caso do Uruguai, da Argentina e do Chile. Ainda que esses países não sejam tão ricos ou tão desenvolvidos financeiramente quanto é o Brasil, eles investiram mais em renda, em educação e em saúde proporcionalmente do que o Brasil. Fora esses, os países com maior IDH são todos da América do Norte ou do norte em geral do planeta Terra. É o caso da Europa e também uma outra exceção aqui mais ao sul, a Austrália, o continente oceânico em geral. A expectativa de vida está relacionada diretamente ao IDH. Países com IDH elevado têm as suas populações com altas expectativas de vida.
Expectativa de vida, portanto, é o número médio de anos que se espera que uma pessoa viva no momento do seu nascimento. Esse índice é influenciado pelas condições de saúde, pelo saneamento básico, a alimentação das pessoas, o perfil educacional e a qualidade de vida. É importante observar que de 1950 para cá, a expectativa de vida no mundo aumentou mais de 20 anos em virtude de uma série de avanços sociais e econômicos das nações. Um bom exemplo da expectativa de vida que pode ser dado é o Japão, que detém hoje proporcionalmente o maior número de idosos saudáveis do mundo. A expectativa de vida do Japão hoje já passa dos 80 anos, enquanto algumas outras nações da África não chegam a 50 anos, caso de Serra Leoa. No Brasil, nós já estamos bastante elevados, já estamos nos aproximando da expectativa de vida de 75 anos, 78 anos para homens e mulheres. Exemplos, então, da expectativa de vida e do crescimento demográfico. Notem que o crescimento demográfico do Brasil ele é bastante pequeno, é da ordem de 0,8%. Isto significa que o Brasil melhorou a sua educação nas últimas décadas e, consequentemente, as pessoas passaram a planejar melhor o seu futuro e a utilizar os métodos contraceptivos. Existem outros países, como é o caso de Belarus, da Letônia, Ucrânia, Bulgária, Moldávia, todos países europeus que estão com taxas negativas, ou seja, a população não apenas não está crescendo, como está desaparecendo, porque os casais não estão mais tendo filhos. O que isso significa? Que esses países vão precisar repensar o seu crescimento populacional ou correm o risco de perder uma parte considerável dos seus habitantes para a velhice. Já a expectativa de vida ela é maior em países mais desenvolvidos, como já vimos. Mônaco, por exemplo, os homens têm uma expectativa de 85 anos, enquanto as mulheres têm uma expectativa de vida de 93 anos. O Brasil, na 77ª posição, tem uma expectativa de vida, então, ali entre os 70 e 80 anos para homens e mulheres. E alguns países, como já mencionados, quase todos da África, Moçambique, Lesoto, Suazilândia, Botsuana, Serra Leoa, mas também o Haiti, aqui na América, tem taxas absurdamente pequenas, não chegam a 50 anos de expectativa de vida por pessoa. Eu, como educador, mais uma vez já pronunciei a minha opinião a esse respeito e continuo mantendo ela. É muito importante que nós tenhamos um controle de natalidade. Não que as pessoas não possam ter filhos, mas sim que os tenham quando puderem cuidar desses filhos, quando tiverem as condições financeiras e mentais adequadas para cuidarem dessas crianças. Aqui nós temos uma foto que exemplifica a razão pela qual muitíssimas famílias do Brasil não conseguem sair de um estado de miséria, porque eles não fazem o planejamento familiar. Assim, casas que já vivem na miséria agora se enchem de filhos para dividir o pouco que têm. Obviamente, essas crianças não vão conseguir estudar em uma boa escola, e mesmo que consigam uma adequada escola pública, nada garante que eles vão chegar até o final desse período escolar, porque não dispõem de comida para comer e muitas vezes vão ter que abandonar a escola para trabalhar e ajudar a sustentar a família numerosa. Assim sendo, entre as principais causas da pobreza está justamente a falta de controle de natalidade nessas nações subdesenvolvidas ou nas partes mais pobres das nações desenvolvidas, que é o caso do Brasil. Pessoas em condições de favela se reproduzem muito mais rapidamente do que pessoas que não estão nessa condição por causa do déficit educacional. O que nós podemos fazer então para melhorar o nosso mundo? Sem sombra de dúvida, trabalhar com políticas de educação sexual. Tenhamos filhos, mas com responsabilidade e num número adequado, o número necessário para que nós possamos sustentá-los e prover educação igualitária para todos eles, meninos e meninas. E, naturalmente, esse controle populacional ele deve ser feito pela educação. As novas gerações precisam ser educadas para planejarem o seu futuro com inteligência,
terem apenas aquele número de filhos que eles poderão sustentar e, consequentemente, esses filhos também irão ser educados para reproduzirem esse comportamento adequado, que é o do controle da natalidade. Isso fará com que o mundo tenha recursos suficientes para todos, porque todos irão se reproduzir de uma forma adequada, com inteligência, pensando sempre no futuro e na quantidade de recursos que nós dispomos. Concluindo esta nossa aula, os países que apresentam menor taxa de fecundidade são os países onde o nível de renda e educação são os maiores, Europa e América do Norte. A taxa média de natalidade do planeta é de 2,5 filhos por mulher, sendo que 2,1 é a taxa de reposição. Se fosse mantido 2,1, a população nem cresce e nem diminui, ela se mantém estável. Agora observem que alguns continentes estão inclusive abaixo disso. Caso dos mais ricos, Europa e América do Norte, o volume de nascimentos é menor, inclusive que a taxa de reposição. Ao passo que alguns outros locais, como é o caso da África, em virtude da sua pobreza extrema, e dos países árabes, em virtude da questão religiosa, uma vez que as nações islâmicas, por questões de religião, não fazem controle de natalidade, esses países veem o aumento da taxa de filhos por mulher, muito acima, inclusive, da média do planeta e da taxa média de reposição. O Brasil, mais uma vez, como eu disse, cresceu em educação razoavelmente nos últimos anos e, por isso, a taxa do Brasil também diminuiu. Não em todos os locais, mas, de uma forma geral, ela diminuiu. E então, a taxa de fecundidade, vejam o absurdo. Países como o Níger têm uma taxa de quase 8 filhos por mulher, o Mali quase 7 filhos por mulher, o Brasil menos de 2. Então, não é nenhuma surpresa que países como Níger, Mali, Somália, Chad e Burundi, que têm essas taxas elevadíssimas de fecundidade, sejam também países com os menores volumes educacionais do mundo, porque, pela quarta vez eu repito, terceira, quarta vez, que quanto maior a educação, menor é o volume de filhos por casal, e quanto menor a educação, maior é o volume de filhos. Uma coisa sempre leva a outra. E observem que os países com as menores taxas de fecundidade são países em que a educação, o volume tecnológico, o volume de conhecimento tende a ser muito mais elevado. Caso da Coreia do Sul, os casais têm 1,3 filho, é a média nacional. Singapura, a Bósnia e Herzegovina, Andorra e Taiwan. Todos esses países têm educação elevada, porque quanto maior a educação, menor a taxa de filhos. Pessoal, agradeço pela atenção de vocês. Qualquer dúvida, não deixem de me perguntar. Vocês podem sempre entrar em contato comigo através do e-mail, através dos canais apropriados, do portal da escola, e nós vamos sempre tirar as dúvidas que vocês tiverem. Eu pretendo publicar mais aulas nesse formato de slides narrados aqui para vocês. Não esqueçam de procurar essa mesma apresentação no portal de vocês. Ok, gente? Um abraço e até a próxima aula.